Muito boa tarde, prezado telespectador que nos acompanha. Inicia agora o Expresso Meio-Dia. Notícia, informação, atualização para a hora do seu almoço, ao vivo pela Conecta Mais TV. Nesse momento, 21 graus em Nova Prata, o céu está nublado. A tendência é que tenhamos chuvas esparsas no período da tarde. E nós começamos as nossas atualizações dessa manhã pelo esporte e pelo futebol. O Colorado ontem empatou em 2-2 com o Pelotas e, aos olhos do chefe, o trio que assumiu o protagonismo entre os jovens do Inter, Johnny, Lucas Ramos e Guilherme Pato, são os principais nomes das categorias de base dos garotos que em 2021 prometem aí ascender à categoria profissional. E o técnico Miguel Ángel Ramírez gostou da atuação que viu, apesar do empate cravado nos últimos minutos do segundo tempo. Pelo Grêmio, PP, que já está vendido para o futebol europeu, tem a sua última chance de mostrar serviço pelo Grêmio e colocar o seu nome na história. O atacante é vice-artilheiro do Grêmio na temporada e não marca há 4 jogos. Lembrando que o Grêmio precisa de uma vitória simples para conseguir o título da Copa do Brasil. Contra o Palmeiras, ele poderá dar ao clube o último título de relevância nacional antes de partir para o Porto, time de Lisboa, lá em Portugal, aonde ele vai atuar. Esperamos que PP faça jus ao serviço. E a segunda rodada do Gauchão, que encerrou ontem, teve 3 jogos. O Inter empatou em 2-2 com o Pelotas. O Caxias venceu o São José por 1-0 e o Juventude perdeu para o São Luís de Ijuí por 2-1. E a tabela de classificação coloca o Aimoré como primeiro colocado, o Ipiranga de Erechim em segundo, o Internacional em terceiro e o Grêmio segue na 4ª colocação. Essas são as informações atualizadas do Campeonato Gaúcho para você. O final de semana promete sol e temperaturas amenas para toda a região. Nuvens são esperadas sobre o Rio Grande do Sul no decorrer dessa sexta-feira. A chance de chuva a qualquer hora do dia. A instabilidade tomará conta aí de todo o estado. A previsão para o final de semana é que o clima continue desse jeito, mas que o sol retorne a brilhar dentro mais algumas horas nos próximos dias e chuvas esparsas vão acontecer. As temperaturas seguirão na casa dos 20 até os 26 graus. Não teremos grandes ondas de calor nesse próximo final de semana. A informação que vem pelo Facebook da página de Nova Prata é que no dia de ontem foi intensificada as fiscalizações a estabelecimentos comerciais que não tenham cumprido aí as suas medidas junto ao decreto estadual. Brigada Militar, Polícia Civil, entre outras forças de segurança, assim como os fiscais da prefeitura, estiveram em diversos estabelecimentos que estavam atendendo em desacordo com os critérios estabelecidos pela bandeira preta do governo do estado. E falando sobre a questão do distanciamento controlado, para a Rádio Estúdio FM, o prefeito Alcione Graziotin informou que com os dados epidemiológicos agravados no município, a comunidade tem que ser a protagonista da situação. Nova Prata apresenta uma situação epidemiológica crítica, como todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, e após as observações de casos de aglomeração, o prefeito reforça a importância de cada cidadão fazer a sua parte no combate à pandemia. Abre aspas, a gente cansativamente, até exaustivamente, vem pedindo que não façam aglomerações, usem os protocolos, usem álcool gel, evitem se deslocar da residência quando não é necessário, fecha aspas. Enfim, a prefeitura busca fazer a sua parte, mas o cidadão precisa estar atento às suas responsabilidades. No mesmo sentido, o presidente da Câmara de Vereadores de Veranópolis, Cristiano Valduga Dalpai, deu o seu recado. Abre aspas, o depender de aglomerar ou não esse período crítico depende única e exclusivamente de nós e das nossas ações, afirmou o chefe do Poder Legislativo da Terra da Longevidade. No momento mais crítico da pandemia, o apelo é que cada cidadão tenha ações proativas e possa aí acatar as decisões dos decretos dos poderes executivos, tanto do Estado
quanto do município e fazer a sua parte de prevenção. A regra é simples: utilizar os protocolos sanitários, evitar aqueles encontros de finais de semana que está chegando agora, informais, o churrasquinho, a cervejinha, enfim, aqueles costumes que todo brasileiro carrega, só que nesse momento nós estamos com uma situação sanitária extremamente crítica. Profissionais da saúde trabalhando na margem do seu esgotamento, hospitais lotados e pessoas que padeceram aí aguardando leitos para internação. Então as autoridades reforçam que não adianta somente a atuação do Estado, do município e da União se o cidadão não fizer a sua parte, colocar a mão na consciência e nesse momento saber que quando pode ficar na sua residência, ficar e aguardar aí a melhora das situações. As vacinas estão chegando, mas nós precisamos ainda de mais esforço e paciência. Informação para o Corpo de Bombeiros Militares: o tenente Baigorra vai deixar o comando dos bombeiros em Veranópolis. Veranópolis que atende a toda a região com os bombeiros militares, e o tenente vai deixar. Márcio André Baigorra assumiu o comando do Corpo de Bombeiros em 2019 e prestou grandes serviços à comunidade. Agora ele vai se ausentar para ser transferido para outro posto da corporação. Também em Veranópolis, quem precisar, os produtores que compõem a Feira da Agricultura Familiar, nesse final de semana que não será realizada, estarão disponibilizando canais de acesso para teleentrega. A feira vai até você. Essa é a atitude tomada com o apoio da Emater e do Rotary Club, e os produtores vão realizar as teleentregas. Para informações, pode entrar em contato aí com a Emater ou também na reportagem da Rádio Estúdio. Conta aí com os contatos dos principais produtores e os seus números de telefone e as hortaliças, frutas, vegetais, enfim, que tem à disposição. Caso você tenha interesse de adquirir, pode acionar. Informação epidemiológica, sanitária e hospitalar atualizada nessa manhã. O número de internados no Hospital São Peregrino Laziose acabou crescendo. Nesse momento, 5 pacientes encontram-se entubados em estado grave, aguardando leitos de UTI liberarem para prosseguir o tratamento de internação. E 19 seguem o monitoramento clínico com quadro de internação instável. Aqui em Nova Prata, 4 pessoas estão aguardando a liberações de leitos de unidade de terapia intensiva no hospital local. Havia apenas um paciente nessa situação no começo dessa semana e na noite de ontem acabou ocorrendo um óbito de uma senhora de Vila Flores que não conseguiu localizar o seu leito para fazer o atendimento. Ela havia sido entubada, mas por conta da piora repentina e agravada, acabou vindo a óbito. Essa é a situação que nós precisamos alertar e repassar. Toda hora nós estamos comentando ao longo dessa semana os diversos casos, a situação dos hospitais. Não é para fazer nenhuma forma de sensacionalismo, mas sim é para mostrar a realidade. E a gente lembra que não se fala só em leitos de UTI. A gente precisa lembrar dos profissionais da saúde que compõem o corpo clínico dos nossos hospitais. Os enfermeiros, os médicos, os auxiliares de enfermagem, os técnicos, enfim, as pessoas responsáveis pela limpeza e sanitização dos espaços. Todos esses profissionais encontram-se em um nível de esgotamento e cobrança psicológica extremamente agravada. E se for para colaborar com alguém, que colaboremos com os profissionais da saúde que nesse momento estão dando tudo de si para tentar contornar essa situação epidemiológica que é extremamente grave nesse momento da pandemia. Em Antônio Prado, as atualizações que nós recebemos é que o Executivo encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei para autorizar eventual compra de vacinas. O prefeito de Antônio Prado, Roberto Dalle-Mole, encaminhou à Câmara uma solicitação. A medida seria adotada em caso o Estado ou o governo federal não tenham recursos para cumprir a entrega de doses através do Plano Nacional de Imunização e dessa forma o município possa buscar aí alternativas para comprar vacina. Esse tipo de atitude está sendo tomada em um efeito cascata por todas as prefeituras que a gente tem notícia. Consórcios formados pela FAMURS, pelo CISGA e por demais municípios estão tentando a negociação com a indústria farmacêutica para buscar o mais rápido possível as doses necessárias para a imunização
da população, que acaba sendo uma esperança nesse momento tão complicado. Informação da agricultura nessa manhã: mais da metade da safra do milho já foi colhida em todo o estado do Rio Grande do Sul. 55% da área total cultivada no estado já foi retirada do solo, conforme informações da Emater e da Ascar, vinculadas à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento. 13% das lavouras do Rio Grande do Sul estão em fase de maturação, 17% em fase de enchimento de grãos e 9% em floração e 6% em germinação. Ou seja, segue a colheita do milho. A gente lembra que a agroindústria e o agronegócio foi responsável pelo único número positivo da economia brasileira no ano passado. Desejamos sorte a todos os produtores rurais, que o campo continue produtivo para que nós tenhamos alimento nas nossas mesas todos os dias. Informação que nós também recebemos dessa manhã, falando por parte dos professores: o presidente do CEPERS, que é o principal sindicato da classe, afirma que a escola pública não está preparada para o retorno às aulas. Apesar da situação, até o dia 22 de março, pais ou responsáveis poderão encaminhar as matrículas dos alunos para o período de 2021. Segundo o presidente do CEPERS, que representa diversas instituições, Joares Antônio Lorenzon, a escola pública não está pronta, faltam materiais, falta proteção e principalmente capital humano habilitado. Os professores têm sido mencionados como grupo prioritário de vacinação. Esperamos que o Plano Nacional os inclua o mais rápido possível para que as aulas possam ser retomadas. Afinal, existem crianças que estão fora da escola há mais de um ano e isso causa prejuízos não só do ponto de vista material, mas intelectual a uma geração que no futuro vai sentir os impactos desse efeito nefasto que a pandemia também causou na área da educação. Na Assembleia Legislativa, o deputado Elton Weber cobra da Rio Grande Energia melhorias nos serviços prestados aos agricultores familiares. Produtores relatam ter esperado até uma semana para que a companhia restabelecesse o fornecimento de energia. Isso fez com que Elton Weber, que é filiado ao PSB, presidente da Comissão Mista Permanente de Defesa do Consumidor e do Contribuinte na Assembleia Legislativa, representasse junto à Rio Grande Energia os interesses da agricultura familiar. Em uma reunião virtual na última terça-feira, dia 23, o deputado cobrou da empresa um atendimento mais atencioso e melhor nos agricultores, para que isso pudesse ser viabilizado. Também foi cobrado aí acessos à rede trifásica, que é indispensável para a operação de equipamentos utilizados em diversas propriedades rurais. Informações que vêm do litoral norte nos dão conta de que neste final de semana, atividades econômicas, a orla da praia e outras situações serão restringidas nas principais cidades aí do litoral norte. Torres, Capão da Canoa, Arroio do Sal, Tramandaí e Imbé, em uma reunião conjunta por maioria dos prefeitos, decidiu estender um lockdown. A interrupção vai partir aí da meia-noite de sexta-feira e se estenderá até às 5 horas da segunda-feira. A fiscalização será engrossada para coibir a circulação de pessoas e também o comércio deverá permanecer fechado, assim como as indústrias. O litoral passa por uma situação de colapso sanitário após o final de toda a temporada. A herança foi pesada nesse momento. E informação para a capital, e uma boa notícia que ameniza o momento é que nessa manhã, no final da manhã agora, o prefeito Sebastião Melo anunciou mais 100 leitos de unidade de terapia intensiva a serem instalados nas redes hospitalar da região metropolitana. A capital aí está com esgotamento no atendimento. Só em Porto Alegre, 138 pessoas aguardam atendimento. No estado inteiro, são cerca de 300 o número de pessoas que até esta manhã esperavam a liberação de leitos, e Sebastião Melo anuncia que neste momento estarão sendo instalados 100 novos leitos de UTI em Porto Alegre. E um retrato triste numa reportagem da BBC Brasil traz aí um momento de dor e de conscientização que a gente precisa passar. Em uma mensagem enviada entre mãe e filha,
A mãe aguardava ser removida para uma UTI em Esteio, enquanto aguardava atendimento, isso no último sábado, dia 27/2. Na última mensagem trocada entre a filha, que rendeu muitas publicações no Twitter, a filha de 23 anos dizia: "Mãe, estou torcendo por ti, te amo muito." E a mãe respondeu: "Estou indo para a UTI, só que não tem vaga em lugar nenhum, eu amo muito vocês." Essa foi a última mensagem da Valéria, que tinha 42 anos e foi internada por complicações. Uma história dessas, ela vem a emocionar, porque cada um que se coloca no lugar da filha deve sentir a dor da partida, e momentos como esse estão tomando conta de diversas famílias no Rio Grande do Sul, exatamente agora, quando nós atravessamos o pior momento da pandemia. Enfim, essas são as notícias, os fatos nesse momento são tristes, a atmosfera se torna pesada, a nós não cabe omitir nem disfarçar, muito menos tapar o sol com a peneira. Os fatos devem ser postos para que as pessoas tenham a ciência do que é a situação, e ela é real e extremamente gravosa. Segunda-feira é Dia da Mulher, essas pessoas que fazem o mundo girar mais bonito, mais belo e mais leve, que tornam os nossos dias melhores. E nós vamos aí com uma série de reportagens especiais. Já tivemos a mãe, a professora, a agricultora. Hoje é o Dia da Mulher, mostrando a sua força na política. E a vice-prefeita de Cotiporã, Lenita Tomasi, dá o seu depoimento. Eu retorno após o intervalo comercial com as informações do Brasil e do mundo atualizadas para você aqui no Expresso Meio-Dia. Fique comigo aqui na Conecta Mais TV. Me chamo Lenita Zanovella Tomasi. Eu tenho 37 anos, sou filha da Marinês e do Dorildo em memória. Sou casada, sou mãe do Gabriel, e a história da minha vida, ela foi escrita em Cotiporã. Em Cotiporã eu nasci, cresci, constituí a minha família, acreditando que aqui em Cotiporã é o melhor lugar para se viver. Iniciei os meus estudos sendo técnica em agropecuária. Posteriormente, fiz a minha graduação em licenciatura em Ciências, habilitação em Biologia, a qual me tornou ser professora. Com muito orgulho atuo nessa profissão, que eu amo e admiro muito todos os educadores. Também tenho pós-graduação em Gestão Escolar. E os estudos, eu acredito que nós continuamos diariamente buscando sempre o conhecimento. Na primeira gestão do prefeito Breda e do vice Valdo, eu fui secretária municipal de Educação e Desporto, e no ano de 2016 eu fui eleita vereadora. Inclusive, naquelas eleições, fui a vereadora mais votada. Em 2018, fui presidente da Câmara Municipal de Vereadores, e através desta oportunidade de ter sido o presidente, também tive a oportunidade de ser prefeita em exercício por alguns dias. E agora, nestas últimas eleições municipais, concorri como vice-prefeita, juntamente com o prefeito Ivelton, a qual fomos eleitos democraticamente pela nossa população cotiporanense, a qual, sem dúvida nenhuma, me proporcionou um dos momentos mais felizes e inesquecíveis da minha vida. Eternamente eu serei grata à nossa população por ter dado a mim, Lenita, e ao prefeito Ivelton a oportunidade e a grandiosidade de sermos gestores aqui da nossa querida Cotiporã. Além disso, também sou mulher. E acredito que, como mulher, nós já vencemos muitas lutas. E sendo a primeira mulher a assumir um cargo no Poder Executivo, sendo a primeira vice-prefeita, acredito que a partir disso, a partir desta oportunidade dada a mim, eu estou aqui sendo a voz de tantas mulheres.
eu estou representando as mulheres cotiporanenses que diariamente lutam e trabalham com muito amor, com muita determinação pelo bem da nossa comunidade. Também como neta, filha, mãe e esposa e mulher, eu prezo muito pelos valores instituídos pela família. Para mim, a família é a base, é o alicerce para tudo. Sempre eu tive muito apoio e incentivo da minha família para trilhar os meus caminhos, para lutar e conquistar os meus sonhos e objetivos. Como mulher e como vice-prefeita, quero trabalhar juntamente com o prefeito Ivelton, com muito trabalho, determinação, criatividade, seriedade e transparência para que Cotiporã seja cada vez melhor. Após contar um pouco da história da minha vida, quero dizer a todas vocês mulheres: lugar de mulher é onde ela quiser estar. O meu reconhecimento e gratidão a todas vocês mulheres. Parabéns pelo Dia da Mulher. Continuem acreditando no seu potencial. Amem-se, valorizem-se, lutem pelos seus sonhos. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui parabenizar todas vocês por esse dia maravilhoso, né? Nosso dia, o Dia da Mulher. Então, o meu recado é para que a gente continue sempre se amando, que a gente sempre se coloque em primeiro lugar, que a gente se cuide e que a gente consiga entender a força que todas nós temos dentro da gente.
E no mês dedicado às mulheres, as nossas duas primeiras convidadas para o Entrevistas são a engenheira pratense Samantha Graff e a professora de São Jorge, Nilva Colpo. Eu espero vocês na próxima segunda-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, às 21 horas. E é ao vivo. Muito boa tarde, retornando ao vivo para você com o Expresso Meio-Dia. Informação, atualização na hora do seu almoço em todas as plataformas digitais da Conecta Mais TV, no YouTube, na homepage, no Facebook, que quem me acompanha agora é a Salete Toscan e o seu João Luiz da Costa. Um abraço para vocês que estão ao vivo ligados com nós. E também no canal 8 da DIL TV, o serviço de TV a cabo aqui da nossa região. Nesse momento a temperatura segue na casa dos 21 graus, o céu é nublado e a qualquer momento pode haver pequenas precipitações de chuva conforme as nossas previsões. E dando uma passada pelas atualizações do Brasil nessa manhã, milionários na poupança. A aplicação cresceu 28% nas margens de mais de R$1 milhão, ou seja, contas poupança que tem mais de R$1 milhão aumentaram exponencialmente no ano passado. 22 mil pessoas têm economias de 7 dígitos na caderneta e muitas estão perdendo na inflação. Entenda as alternativas. Claro que a inflação acaba deixando a poupança deficitária, mas muitos brasileiros têm a noção de que a poupança tem uma rápida liquidez e é um investimento seguro, ao contrário de outras formas de renda variável que acabam engessando o rendimento daquele que precisa dos valores para retiradas rápidas, por exemplo. O momento de cautela e também as emergências acabam falando mais alto, talvez por isso que o brasileiro tenha deixado um pouco mais de dinheiro reservado para atender possíveis emergências. Informações que vêm da conturbada petroleira brasileira, a Petrobras. Em 6 estados do Brasil, os petroleiros anunciam greve e a Petrobras diz que o movimento não se justifica. No Rio Grande do Sul, não houve aderência ao movimento, mas em outros estados do Brasil, como em São Paulo e também no Espírito Santo, Amazonas, Minas Gerais, Pernambuco e a Bahia, dão início a movimentos de greve. Isso porque os petroleiros identificam um movimento de privatização da companhia e não querem que isso aconteça de forma alguma, entre outras situações. Seguindo pelas informações, o que vem de Brasília é que o governo federal vai permitir aí o adiamento do recolhimento do FGTS. Uma medida semelhante à que foi lançada no ano passado e está sendo preparada através de medida provisória. O cancelamento do FGTS por 4 meses deverá ser compensado na decorrência do período, em um movimento semelhante como nós já tivemos. Aliás, o auxílio emergencial também vai retornar aí em parcelas de R$ 250. Deve-se apostar para o final deste mês, conforme as previsões do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O valor, por enquanto, é de R$ 250. Por falar em auxílio emergencial, o Banco Itaú demitiu 50 funcionários que pediram auxílio. Em nota enviada, o banco disse que a ética é um valor fundamental e os colaboradores que pediram auxílio indevidamente e foram identificados foram desligados das suas funções por violarem o código de ética da instituição financeira. E por falar em festas, aglomerações, enfim, um dos maiores festivais de música do mundo, o Rock in Rio foi novamente adiado. Ele ocorreria em 2020, passou para 2021 e agora somente em setembro de 2022. O adiamento, por óbvio, é por conta da força da pandemia. E o Rock in Rio, que mobiliza pessoas dentro e fora da cidade do rock e opera também em mais de 70 países e envolve mais de 28 mil pessoas trabalhando para que 700 mil pessoas possam acompanhar o festival, entende que no momento é inviável esse tipo de promoção. Por isso,
vamos ter que aguardar até 2022, quando a imunização estiver conclusa e talvez os eventos possam retomar com a sua força máxima. Informações sobre o Uber. Uma pesquisa e um levantamento feito pela CNN aponta que se o aplicativo se encaixasse nas regras da CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas, no Brasil iria tirar 10 bilhões em valor de mercado da companhia. A Suprema Corte do Reino Unido decidiu que motoristas da Uber devem ter direitos de trabalhadores e não podem mais ser considerados com contratos independentes, autônomos ou parceiros da empresa. Se esta decisão tomada no Reino Unido tiver um efeito cascata em outros lugares do mundo, a companhia pode acumular sérios prejuízos. Afinal, a liberdade de mercado e de uso dos aplicativos pode estar comprometida frente à regulação. Isso é bom, isso é ruim, depende do ponto de vista de quem presta o serviço e de quem toma esse tipo de serviço para si. As situações são essas e é bastante complicado. Do ponto de vista econômico, é ruim, porque a vinculação de um empregado seletista iria gerar aí diversos ônus para a empresa e o serviço ficaria mais caro. De outro lado, daria maior segurança para quem trabalha nesse tipo de ramo. Ou seja, 2 pesos, 2 medidas, a decisão sempre é de acordo com quem lhe convém. E informação aí dessa manhã sobre a situação de um acidente que deixou aí o cantor Leonardo muito triste. Um assessor e amigo próximo dele acabou vindo a óbito após sofrer um tiro acidental, isso na fazenda do cantor. O assessor, que era aí Newton Rodrigues, estava manuseando uma arma de fogo quando a pistola acabou caindo no chão e disparando. O tiro acertou a virilha e eles estavam em uma fazenda que fica aí distante no estado de Goiás, no interior de Goiás, município de Jussara. O atendimento foi tentado buscado, mas devido ao grave ferimento, o assessor acabou vindo a óbito no local. A Polícia Civil investiga as circunstâncias. Agora uma informação inusitada. A Igreja Mundial do Reino de Deus resolveu pagar R$55 mil de aluguéis que estavam atrasados para evitar uma quebra de sigilo bancário do pastor Valdomiro Santiago. Santiago e o presidente da Igreja Mundial são réus em um processo em que o proprietário de um imóvel alugado pela entidade em Guararema, interior de São Paulo, pedia que fossem responsabilizados pela dívida. Uma juíza autorizou a quebra dos sigilos bancários dos dois para descobrir os vínculos deles com a igreja e para evitar essa decisão que poderia abrir aí margem para várias situações, a igreja resolveu pagar os aluguéis pendentes e evitar que os dados financeiros do pastor fossem disponibilizados ao sistema de justiça. Em sua live na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que mais de 60 milhões de doses da vacina da Pfizer deverão chegar no Brasil até o fim de abril. Durante a transmissão, o presidente falou em 20 milhões de doses em março e 40 milhões de doses em abril, conforme as informações. Ele disse aí que negou ter criticado vacinas de qualquer origem na sua live. Abre aspas, eu sempre disse que, havendo sinal verde por parte da Anvisa, compraremos a vacina, não importa quem seja os fabricantes, disse o presidente. Informações dessa situação dão conta de que hoje de manhã a Pfizer, a farmacêutica norte-americana, confirmou negociações da vacina no Brasil e prevê um comunicado oficial em breve, conforme apurou aí o Gaúcha ZH. O laboratório americano não comentou o teor do comunicado, mas reitera contatos para fornecimento de doses. De outro lado, os governadores enviaram um ofício ao presidente pedindo um maior esforço para a obtenção e uma rapidez no envio de vacinas a todos os estados brasileiros. Em carta aberta ao presidente, 14 estados pedem que o governo
tome providências imediatas para adquirir os imunizantes contra a Covid-19, conforme sugere a OMS. E a carta dizia que cada minuto é decisivo, argumentaram os governadores. E para você que quer entender um pouco como as relações políticas brasileiras são complicadas, a relação entre governadores, presidentes, como o sistema de justiça entra no meio de toda essa circunstância, um curso que eu vou ofertar na Universidade de Caxias do Sul, que tem inscrições até terça-feira, dia 9. Os donos do poder. Como Raimundo Faoro, o gaúcho de Vacaria, faz uma leitura da política brasileira e como o que ele escreveu em 1958 é atual e momentâneo na nossa realidade. Pulando para as notícias internacionais, indo para o fim do Expresso Meio-Dia dessa sexta-feira, o Papa Francisco, com toda a sua coragem e empatia, chegou ao Iraque para uma viagem histórica. O Papa desceu em Bagdá nessa manhã e diz ter um diálogo interreligioso entre várias religiões, e o tema central da primeira visita do Supremo Pontífice da Igreja Católica é levar paz ao Iraque, um país aí acometido por diversas maledicências, desde a guerra que começou em 2003 até a pandemia. O país encontra-se confinado com uma crescente de ordem de casos. O Papa, que já foi vacinado, leva uma mensagem de paz a um país tão sofrido. Parabéns ao Papa, que dos seus 84 anos de idade está se arriscando nessa que é comentada como a viagem mais arriscada de um pontífice dos últimos anos. Ele vai sempre se deslocar em carros blindados e a segurança é reforçada, pois existe um temor de atentados terroristas na região. E uma outra história de superação, essa para a Olimpíada de Tóquio, no Japão. Após 2 cânceres, 2 pandemias e 2 guerras mundiais, a mulher mais velha do mundo vai carregar a tocha olímpica. Kane Tanaka é quase tão antiga quanto os jogos da era moderna. Ela vive em um asilo na cidade de Fukuoka, tem 118 anos de idade e alugou um par de tênis de presente para fazer a cerimônia. Ela irá levar aí a tocha olímpica no Japão, caso a Olimpíada que está confirmada aconteça. Enfim, esses são os principais destaques que nós temos nessa manhã para você. Nós desejamos a todos que nos acompanham um excelente final de semana. Cuidem-se, manejem os seus protocolos sanitários, álcool gel, máscara, evitem aglomerações, pratiquem o distanciamento. Consciência a todos, o vírus existe, é contagioso e a doença é de difícil tratamento. Então, mantemos os nossos cuidados redobrados nessa hora. Uma boa tarde, um excelente final de semana e agora você confere Júlia Comim e o tratamento com barras de Access, um tratamento energético inovador que é oferecido aqui em Nova Prata. Desejo a todos novamente um excelente final de semana, uma boa tarde. Você já ouviu falar em barras de Access? Este método de terapia corporal foi criado em 1990 por Gary Douglas. E quem conta para nós um pouco mais sobre esse método é Júlia Comim. Vamos conferir. Então, as barras de Access é uma técnica, de expansão de consciência que vai trabalhar 32 pontos localizados na cabeça. E aí, com toques, a gente dissipa as informações contidas nessas barras, Então, é como se tocando as barras, essas barras elas são limpadas, é feito um reset do sistema. Em que estão contidas que informações? Por exemplo, julgamentos, pontos de vista fixos, crenças limitantes, que te impedem de enxergar além da realidade que tu está vivendo. Então, você tem os mesmos resultados, os mesmos padrões comportamentais, as mesmas escolhas, e as barras elas vêm para trabalhar nisso, Então, também, o que as barras vai trabalhar? Essas informações que estão nesses locais contêm também aquelas informações que mantém a gente no piloto automático.
que faz a gente criar as mesmas coisas sem ver possibilidades diferentes. Então, as barras abrem portas para as infinitas possibilidades. Sobre dar certo, muitas pessoas precisam de validação científica, né? E as barras de Axis, elas já têm validação científica, estudos de neurologistas, estudos de encefalograma que comprovam a técnica. Mas respondendo especificamente a tua pergunta, o que eu vejo no meu dia a dia é que muitas vezes a gente não está disposto a perceber e reconhecer as mudanças da nossa vida. Muitas vezes a gente come de manhã e não se lembra do que comeu no café da manhã. Então, quanto que a gente está disposto a perceber e a reconhecer o que acontece na nossa vida, né? Muitas vezes as pessoas elas fazem as sessões, têm grandes resultados na primeira sessão, e outras pessoas, a primeira sessão, eu sei que teve resultado e a pessoa está esperando um resultado. Então, ela criou um ponto de vista, uma expectativa de que ela gostaria que desse aquele resultado e deu outro. E aí pode anular, de certa forma, para a pessoa a técnica, né? Mas respondendo, então, precisa acreditar? Eu acho que tudo para ter sentido é preciso, né? Se a pessoa está buscando mudança, ela tem que estar disposta a mudar e acreditar. Então, sim. Desde um recém-nascido até uma pessoa de 100 e poucos anos. Não tem restrição de idade, não tem restrição de nada, não tem contraindicação nenhuma. Qualquer pessoa pode fazer. Para ti se tornar um praticante, que nós somos chamados de praticante, né, de barras de Axis, porque as barras de Axis ela não é considerada uma terapia, então você não precisa ser um terapeuta. Você pode fazer o curso, qualquer pessoa pode fazer o curso e aplicar as barras de Axis. Então, você pode ou trabalhar com isso ou simplesmente fazer o curso para autoconhecimento, para expandir mais, para criar mais, para aplicar nos seus familiares. Então, mais ou menos isso. Mas, claro, para a gente se tornar facilitador, precisa fazer mais cursos, né? Dentro do Axis, com as barras de Axis, o próprio criador, que é o Gary Douglas, ele fala muito sobre o receber, que nós, nessa realidade, a gente não é acostumado a receber. A gente é acostumados que nós precisamos dar para receber e que a gente precisa estar o tempo todo na obrigação. E dentro das barras de Axis, o maior presente é o receber. Então, por isso que a técnica ela é presencial, né? Mas, respondendo a tua pergunta, eu posso me aplicar, sim, mas é tão bom receber, sabe? É um momento em que você está se presenteando. Primeira vez que você não tem obrigação de nada, você deita na maca e você recebe. E você simplesmente recebe e a tua vida pode mudar simplesmente sem você falar nada. Só deitando e recebendo. Então, como pode melhorar? Quando me perguntam o que as barras de Axis elas podem trabalhar, eu costumo dizer que tudo. Né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer numa sessão de barras de Axis, porque a pessoa depende do que a pessoa e o corpo escolherem, né? Mas para um ponto de vista um pouquinho mais de entendimento, o que pode ser trabalhado nas barras, né? Ela trabalha o autoconhecimento, a expansão da consciência, a ansiedade, depressão, estresse. Melhora da concentração, melhora da memória, na comunicação, melhora na relação com a sexualidade, com o corpo, com o dinheiro. Então, ela vai trabalhar a prosperidade financeira e a prosperidade como um todo. A pessoa ela passa a se empoderar mais. E antes, é como se a pessoa estivesse numa caixa, né? E quando ela faz as barras de Axis, ela vai sendo desembrulhada e ela passa a estar mais consciente de quem ela realmente é. Então, o que pode ser trabalhado dentro das barras também é a questão de novas ideias, novos pontos de vista, criação de uma realidade diferente. Então, por exemplo, assim, pessoas que querem mudar a vida, estão num relacionamento, num emprego, numa vida que não está andando, que não está fluindo, as barras de Axis, ela organiza
as ideias, para que a pessoa esteja um pouco mais focada na solução, nas possibilidades e não na limitação. Pode ser trabalhado também doenças, como câncer, como Alzheimer, síndrome do pânico, déficit de atenção. Eu já trabalhei com criança com com síndrome do pânico, né? A criança não dormia sozinha e comia e vomitava. Então, em 3 sessões, ele já dormia sozinho. É uma criança de 10 anos, né? Então, para as mães que também têm os seus filhos muito hiperativos, também é muito legal. Trabalhar com gestantes é muito bom também, porque a gestação em si, ela carrega muitos pontos de vista, né? E o que cria a nossa realidade é os nossos pontos de vista. Então, para saber quais são as nossas crenças, é só olhar para a nossa realidade. A realidade da gente está difícil? Está de esforço? Está de tristeza? Está de sofrimento? Então, são as crenças de que as coisas precisam ser difíceis, de sofrimento, de ardualidade, né? Enfim, mais ou menos isso, basicamente. Então, eu trabalho em cima do Magras, na sala 205, com agendamento prévio, né? Sob horário marcado, e estou aberta para que as pessoas também possam conhecer. Eu também trabalho com os óleos essenciais, com o Theta Healing, com o Reiki, que são outras técnicas para trabalho de crenças e para liberar a vida para fluir melhor como um todo.